Bom, tudo bom? Professor Michael Gandhi, professor de matemática aqui do projeto no Enem BR, tá certo? Espero que estejam gostando das aulas. Essas aulas realmente são bem edificantes para vocês. Se preparem realmente para o Enem 2017. Quem acompanhou as nossas aulas em 2016 viu que realmente foi bastante interessante e aproveitaram realmente. Então vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem e também vocês ativem as notificações, tá bom? Bom, hoje a aula será sobre gráficos, tá certo? Às vezes o aluno tem dificuldade em trabalhar um pouco com função do primeiro grau, tá certo? A função do segundo grau, mas hoje a gente vai focar na função do primeiro grau e também nos gráficos, tá certo? Interpretar os gráficos. Quem é o x, quem é a imagem correspondente, como é que calcula um coeficiente angular, e é tudo isso que nós vamos fazer agora, tá bom? Então, na primeira questão, ela diz o seguinte, vamos passar aqui. A primeira questão diz, uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico, formado por 2 segmentos de reta, mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Aí ele pergunta, qual é a vazão em litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Bom, então primeiro vamos estudar esse primeiro cálculo que está no gráfico. Nós tínhamos, eu vou selecionar aqui, ó, nós tínhamos 6.000 litros, tá certo? E a primeira bomba, ela só ficou ligada 1 hora. E nessa 1 hora foi esvaziado o quê? Ora, foi esvaziada de 6.000 para 5.000. Então só foi esvaziado 1.000 litros. Então, em 1 hora só foi esvaziada 1.000 litros. Então, o que é que eu posso afirmar corretamente sobre essa primeira bomba? Que a vazão dela é 1.000 litros por hora. Bom, após essa primeira bomba, com 1 hora, foi ligada uma segunda bomba. E essa segunda bomba esvaziou, junto com a primeira, claro, né? Esvaziou, aí nós vamos aqui ver o intervalo, ó, de 1 até 3 horas, ou seja, se passou 2 horas, então em 2 horas eles liquidaram 5.000 litros. Então o que é que eu posso dizer? Que independente ser 1 ou 2 bombas, mas a vazão geral desse intervalo foi de 5.000 dividido por 2, ou seja, 2.500 litros por hora. Só que eu já tenho informação da primeira bomba. A primeira bomba, ela é constante, tá certo? E ela tira realmente a vazão de 1.000 litros por hora. Então eu vou ter 2.500 menos 1.000, que é o que eu tenho da primeira bomba. Então, significa dizer que a segunda bomba tem uma vazão de 1.500, só apagando aqui. Tem uma vazão de 1.500 litros por hora. Essa é a vazão da segunda bomba. Com isso, nós temos letra C de casa. Ok? Essa aí foi a primeira questão, pessoal. Uma questão apenas de interpretação, uma questão que você tinha que calcular primeiro a primeira vazão, tá certo? Que era justamente 1.000 litros por hora. Tinha que calcular a vazão do conjunto, né, em 2 horas, a vazão do conjunto em 2 horas, que deu 2.500 litros por hora, e com isso tirar a vazão da primeira, para encontrar apenas a da segunda, tá bom? Vamos agora para a segunda questão. Bom, a segunda questão é uma questão que envolve uma parábola, tá certo? E envolve uma reta, tá certo? Mas ela aparentemente parece uma questão um pouco complicada, mas no final ela não é. Vamos ler aqui. Para uma feira de ciências,
2 projéteis de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projeto B interceptar o A, quando esse alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreve uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea, em forma de reta. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo, nas simulações realizadas. Então, nós temos aqui o A e o B, né? Esse aqui é o A e esse aqui é o B, certo? Bom, com base nessas situações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada. Para que o objetivo fosse alcançado. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta, que representa a trajetória de B, deverá ser... Bom, primeiro, qual era o objetivo? É que ele se interceptasse na altura máxima. E isso não ocorreu, porque a altura máxima é justamente esse ponto aqui, tá certo? Que é o ponto 4 no X, ó, 4 no X e 16 no Y, tá certo? É o ponto 4, 16. A nossa trajetória, né, digamos assim, a nossa reta, que é o B, ele não conseguiu atingir esse ponto, né? No ponto 16, que é da altura máxima, ele só conseguiu atingir com 8 segundos, tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular qual é o coeficiente angular da reta, inicialmente, e calcular o coeficiente angular na qual realmente ela deveria ter, para poder atingir a altura máxima. Bom, como ambos saíram do zero, então, vou chamar aqui o A inicial, tá certo? Esse A inicial, ele foi 16 dividido por 8. Por que 16 por 8, professor? É porque o coeficiente angular é y2 menos y1, x2 menos x1. Tá certo? Então, 16 menos 0, 16, está aqui o 16, ó, estou calculando em relação a esse ponto aqui, ó. Então, 16 menos 0, 8 menos 0. Então, 16 por 8 é igual a 2. E como é uma reta que sai do zero, a função aqui é y igual a 2x. A ideal, tá certo? Que era a reta para que ele pudesse encontrar a altura máxima, é justamente no ponto 4 com y igual a 16. Então, eu vou chamar aqui do nosso A', seria 16 por 4, que é igual a 4. Então, a nossa equação ideal seria 4x. Só que a nossa equação original realmente, a reta que está posta, é y igual a 2x. Então, de 2 para chegar em 4, nós temos que aumentar 2 unidades. Então, nós temos aí a resposta letra C como a nossa resposta ideal. Tá ok? Bom, vamos agora para a nossa próxima questão. Questão 3. Questão 3 também é uma questão que envolve coeficiente angular, tá certo? É uma questão também que envolve coeficiente angular. E fala o seguinte: um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos, existente uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Então, nós temos aí que a reta, ela começa no 30%, né? E chega com 6 meses
justamente nos 10%, tá bom? Esse ponto aqui, eu posso dizer que é o ponto 0,30. E esse ponto aqui, eu posso dizer que é o ponto 610, tá certo? Então é o seguinte, continua. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade? Bom, então ele quer, tipo, prolongar aqui e saber quando é que ele vai atingir o nível 0. Que eu não sei, eu vou chamar de x, tá certo? Mas como ele está no 0, é o ponto x0, tá bom? Então, vou primeiro calcular o coeficiente angular. Independente de ser a reta, como ela é contínua, nesse ponto x0, que é o que eu quero encontrar, ele também terá o mesmo coeficiente angular, tá bom? Então, qual será o coeficiente angular dessa reta? De novo, ó, y2 menos y1, x2 menos x1. Então, y2 é o 10, o y1 é o 30, ó. x2, y2, e esse aqui eu estou chamando de x1, y1, tá bom? Então, aqui vai ficar 10 menos 30, dividido por 6 menos 1. Então, esse aqui vai ficar menos 20 sobre 5, que é igual a menos 4. Esse aqui é o coeficiente angular desta reta. Ela é negativa, claro, porque você está vendo aí que a reta ela é decrescente. Esse mesmo coeficiente angular, eu posso utilizar para este ponto aqui. E aí eu posso usar tanto o 610, quanto eu posso usar o ponto 0,30. Eu vou usar o 0,30 que fica mais fácil. Então, y2, que no caso aqui é o 0, menos o y, que é o 30, x2, que é o que eu chamei de x, menos o x1, que é o 0, certo? Então, isso aqui vai ficar menos 4 igual a menos 30 dividido por x menos x menos... Opa, esse ponto aqui é o ponto 30, 0, né? Ponto 30, 0. Opa, não é o ponto 30, 0, não. Esse ponto aqui é o ponto 1,30. Só relembrando, aqui é 1, ó, certo? Esse ponto aqui é 1. E eu usei aqui 1 realmente, tá certo? Então, esse ponto aqui é 1. Então, deixa eu só apagar aqui, pessoal. Tirar esse 0, tá certo? E escrever aqui 1. Então, quando eu faço meios extremos, eu vou ficar com menos 4x mais 4 igual a menos 30, certo? Então, eu vou ficar com menos 4x é igual a menos 30 menos 4. Então, x será menos 34 dividido por menos 4, que isso aqui vai dar 8,5. Ora, então, esse ponto x aqui equivale a 8,5. Depois do 6, né, que é o que ele quer saber, então nós andamos 2,5 na nossa escala, não é isso? Que é justamente 2 meses e meio. Com isso, nós temos a letra A como resposta, ok? Bom, questão novamente envolvendo coeficiente angular. Essas questões que envolvem coeficiente angular, elas se repetem constantemente, pessoal. Às vezes cai 2, 3 no Enem só, tá certo? Onde você vai usar esse mesmo teorema, que é isso aqui, ó, y2 menos y1, x2 menos x1, que serve para todos os pontos, tá certo? Todos os pontos têm o mesmo coeficiente angular. Vamos agora para a próxima questão. Bom, a quarta questão diz o seguinte: um reservatório é abastecido com água por uma torneira e um ralo. E um ralo faz a drenagem de água desse reservatório. Os gráficos representam as vazões Q, em litro por minuto, do volume de água que entra no reservatório pela torneira e do volume que sai pelo ralo, em função do tempo, em minutos. Bom, em qual intervalo de tempo, em minuto, o reservatório tem uma vazão constante de enchimento? Bom, o ponto dessa questão é você saber entre o que está entrando
e o que está saindo, onde ambos são constantes ao mesmo tempo. Este é o que da questão. Você tem que fazer a comparação, né? Tempo a tempo, tanto para a água que está sendo abastecida, quanto a água que está sendo escoada, tá certo? Então vamos fazer aqui um estudo tempo a tempo. Então, se eu pegar aqui de 0 a 5 no abastecimento e no 0 a 5 na vazão, nós podemos perceber o quê? Que de 0 a 5 no abastecimento ele está constante. Mas de 0 a 5 na vazão não está constante, ó, ele está crescendo, tá certo? O que é que nós podemos notar? Ele quer saber onde é constante. Entre 5 e 10 no abastecimento é constante. E entre 5 e 10 também na vazão, né, onde ele está pelo ralo, também é constante. Então, esse ponto aqui já é um ponto de constância, ok? Vamos ver se tem outro. De 10 a 15 no ralo é constante, mas de 10 a 15 na torneira não é constante. De 15 a 20 no ralo não é constante, mas de 15 a 20 é. De 20 a 25 na torneira não é constante, ó, porque está caindo, né? E de 20 a 25 é constante. Então, os únicos dois pontos, o único intervalo, onde tanto na torneira é constante quanto no ralo é constante, é de 5 a 10 minutos. Era isso que você tinha que observar, onde ambos eram constantes. Porque uma parte é constante, outra é decrescente, outra é crescente. Então, tinha que observar onde eles eram constantes. Então, é de 5 a 10. Então, nós temos letra B de bola. Essa questão ela não era difícil, era só mais interpretativa, mas você tinha que saber e comparar os dois gráficos para saber onde elas eram constantes, tá certo? Com isso, nós finalizamos aqui essa revisão sobre gráficos, tá certo? Sobre a inclinação da reta. Espero que vocês continuem acompanhando nosso canal, compartilhem, vocês sempre estejam acompanhando não só apenas as aulas de matemática, mas todas as outras aulas, tá bom? Você vai se preparar bem para o Enem de 2017. Muito obrigado. Tchau, professor Michael Gandhi aqui sempre à disposição de vocês, tá bom? Valeu, tchau.